Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Bom dia, amados e preciosos, vamos para a nossa aula de número 1 do curso Discipulado da Fateja. É uma grande alegria ter você novamente aqui em nossa sala de aula e é uma grande alegria também poder compartilhar com você o conhecimento. Você que acabou de descer as águas do batismo, é muito importante passar por um discipulado. Você que nunca passou por um discipulado, seja bem-vindo. E você que quer aprender como realizar discipulado com os novos convertidos, seja bem-vindo também. E a você que está aqui conosco somente para atualizar o seu conhecimento, seja bem-vindo. É uma grande alegria ter você aqui. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Vá até o YouTube e digite Fateja. Faça a sua inscrição, ative as suas notificações para que você possa receber os nossos vídeos e assim poder ser edificado em nome de Jesus. Amém? Para receber o certificado ao final deste curso, é necessário que você assista a aula que está no YouTube e interaja com o nosso vídeo, com a nossa aula, pelos comentários de cada aula. Ao final deste curso, nós iremos disponibilizar na descrição do vídeo o WhatsApp da Secretaria da Fateja e pelo WhatsApp você irá solicitar gratuitamente o seu certificado digital. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigada. Obrigada por este ambiente, por esta sala de aula. Obrigada pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos ensinar. Obrigada por esta linda oportunidade. Que as nossas mentes estejam cativas ao aprendizado, ao conhecimento e que todos nós juntos sejamos edificados para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Bom dia, Carla. Bom dia, Williane. Bom dia. Bom dia, Fidetinha. Bom dia, Priscila. Bom dia, Pri. Bom dia, Nalva. Bem-vinda, Giane. Bom dia, Luciana. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Soares. Bom dia. Bastos Dai. Bom dia. Bonjour, buenos dias, guten Morgen, good morning, bom dia, Rosemary, que bênção, a paz do Senhor. Vamos então, Bíblia, papel e caneta e vamos iniciar a nossa aula de número 1 do curso da Fateja Discipulado. Vamos falar então deste conceito, do conceito de discipulado. Escreva no seu caderno, discipulado, discipulado e o discipulador. Discipulado e discipulador. É muito importante nós entendermos cada papel, porque hoje você pode estar na condição de ser discipulado ou você pode estar na condição de estar discipulando alguém. Nós vamos falar aqui destas posições. A palavra discípulo, ela vem como uma disciplina. É um tempo de compartilhar o conhecimento. Ok? Então, o discípulo, aquele que está aprendendo, a palavra discípulo, aquele que está aprendendo, significa aluno, aprendiz. Vem aí da língua latina, discípulos, a palavra discípulo vem da língua latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Ok? Escreva isso, que isso é importante. Nós somos discípulos de Cristo até que Jesus venha. Nós somos filhos de Deus,
Nós servimos a Deus pelo amor e seremos eternamente discípulos de Deus. Nós estamos sempre aprendendo com a palavra de Deus, sempre aprendendo com Deus. Então, consecutivamente, aprender é disciplinar-se, ok? Então, consecutivamente, aprender significa disciplinar-se. Isso é muito importante. Para que eu aprenda, para que eu venha adquirir esse conhecimento, eu tenho que também exercer uma disciplina. Tenho que me dedicar aos estudos da palavra, me debruçar sobre a Bíblia, ler a Bíblia, não somente ler, mas meditar na Bíblia. Então, o discípulo, discipulado e discipulador. O discípulo é este aprendiz, é esta pessoa, somos nós que estamos na condição, é você hoje também que está nessa condição de novo convertido, que está nessa condição de aprender agora. Você não morreu para o mundo, nasceu para Cristo, você agora é uma nova criatura. Como sendo uma nova criatura, precisa aprender como caminhar por esta jornada de fé, como compreender, né, o plano de Deus, como compreender o reino de Deus e como viver essa verdade na sua vida. Agora, o discipulado, ele é esse relacionamento entre os irmãos, né, onde nós vamos estar ali em comunhão, compartilhando conhecimento, caminhando junto. Então, o discipulado é esse momento de mesa, é esse momento no qual nós nos encontramos para compartilhar a mensagem, para ensinar os rudimentos, para ensinar a doutrina de Cristo Jesus. E o discipulador é aquele que está ensinando o discípulo, está compartilhando este ensinamento para aquele que está aprendendo. Então nós temos o discípulo e o discipulador, que são as duas classificações, né? Aquele que está aprendendo e aquele que está ensinando. E temos o discipulado, que é o momento onde isso acontece. É o encontro onde isso acontece. Esta é a definição de discípulo, discipulado e discipulador. Vamos para Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4. Você que é novo convertido, precisa aprender a manusear a Bíblia. Tenha consigo sempre Bíblia de papel. Pode ter a tua Bíblia no smartphone? Pode, mas a Bíblia de papel é muito mais eficiente para a aprendizagem, é muito mais fácil de você fazer as suas anotações. Vamos lá então, você vai até o Novo Testamento, vai lá no Evangelho de Mateus, né? Evangelho de Mateus, aí você vem folheando a Bíblia, ó. Mateus, e assim você vai memorizando. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. E vai indo para você memorizando, ó. Isso é discipulado, eu estou ensinando. Romanos, 1 aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, e você vai folheando a sua Bíblia e já vai memorizando os livros, as cartas. Depois de 2 aos Coríntios, nós vamos ver a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre a disciplina que nós estamos estudando e cada aula nós vamos estar ampliando o nosso conhecimento, ok? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Então, Paulo, ele está trazendo esta orientação porque ele era o discipulador. Ele estava discipulando. Ele estava compartilhando o evangelho. E amados, quando você é novo na fé e você está aprendendo,
para que você possa absorver tudo aquilo que Deus tem para você, você precisa ser ensinável. Todos nós, quando somos pessoas ensináveis, nós temos a condição futuramente de compartilhar o ensino para outras pessoas. Jesus e seus discípulos. Veja como Jesus, ele foi estrategista e como ele nos ensina ao ponto de nós replicarmos esta verdade com uma consciência de paternidade e também uma consciência da responsabilidade que nós temos de conhecer mais de Deus e partilhar desse conhecimento. Como vemos Jesus? Como nós vemos Jesus? Vamos falar sobre isso. Como que você vê Jesus? Quem é você? Quem é Jesus para você? Por que você entregou a sua vida a Jesus? O que Jesus significa para você? No quesito, na temática discipulado, por que Jesus se concentrou primeiramente em 12 discípulos? Aí Paulo vai trazer esta informação, essa ilustração, que ele estava sofrendo como que com dores de parto por causa daqueles que ele estava discipulando, ensinando, até que Cristo fosse formado, porque formar uma pessoa exige dedicação, cuidado, zelo, oração, exige este dedicar. É o que nós estamos fazendo aqui. A Fateja está se dedicando, nós estamos nos dedicando a formar discípulos, a compartilhar o conhecimento, a levar o ensinamento da palavra genuína, sem distorcer a verdade. Então, esta formação é a formação do seu novo eu, desta nova criatura. Você um dia pertenceu ao mundo, agora você pertence a Cristo. Você adentrou ao reino de Deus, você pertence à família de Deus. Então, como você vê Jesus vai fazer toda a diferença para a execução da sua fé. Como você entende Jesus na sua vida vai fazer toda a diferença para a manifestação da sua fé. E isto que você está aprendendo hoje é basilar para a sua vida, é uma base, é uma estaca que você está colocando na construção do seu relacionamento com Deus. Jesus escolhe 12 porque ele tinha a intenção, não só a intenção, mas tem um significado, né, na escolha dos 12. Tem um significado, tem um propósito de Cristo. Cristo teve inúmeros discípulos. Multidões seguiam Cristo. Muitas pessoas se converteram a Cristo Jesus. E ele começa com 12 porque os 12 vão ser aqueles que no início do estabelecimento da igreja, no primeiro século, serão os que vão dar o start ao ensino desta verdade que Cristo vai deixar para nós como legado. Qual é o propósito do discipulado? O propósito do discipulado, então, é concentrar, porque Cristo, ele discipulou aqueles 12. Então, qual foi o propósito de Cristo em ter discipulado aqueles 12? Foi revelar o seu plano estratégico, revelar a eles o plano de Deus, o reino de Deus, para que eles fossem agora estes instrumentos vivos na expressão da pregação do Evangelho. É como hoje. Qual é o propósito de nós estarmos discipulando? É nós estarmos preparando pessoas, capacitando pessoas, instruindo pessoas para que elas possam anunciar o Evangelho
como o verdadeiro Evangelho é e para que elas possam viver o Evangelho. Este, então, foi o propósito de Cristo, ter um dos propósitos de Cristo, né, em executar o seu ensino primeiramente aos 12 e depois, paralelamente, com todos aqueles que foram se agregando. Multidões vinham até Cristo. Muitos se tornaram discípulos, outros não. Então, o princípio de discipulado já existia. Vamos lá em 1 de Evangelho de João, capítulo 9, versículo 28. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 28. Vamos ler juntos. Volte lá. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 28. Por isso o expulsaram e disseram: Tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Aqui o homem que vai ser curado, ele vai ser expulso. E os religiosos vão então agora dizer que não, você é discípulo dele. Dele quem? De Jesus, mas nós somos de Moisés. Então eles identificaram que aquele homem, ele seguia Cristo. Aquele homem foi curado por Cristo, aquele homem recebeu Cristo na sua vida. Então, o discipulado, ele sempre existiu. Só que hoje, na nossa era, nós fazemos isso após o batismo nas águas, porque nós cremos e entendemos que para que você tenha uma vida com Deus, é necessário cumprir essas etapas. Os discípulos dos profetas, vamos lá, em 2 de Reis, capítulo 1, versículo 38. Lá no Antigo Testamento, procure aí, número 2 na frente, 2 de Reis, capítulo 4, versículo 38. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome assolava toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Então, existia a escola de profetas. E o que era a escola de profetas? Era também o discipulado, era o ensino, era o preparo, era a preparação para novos profetas. Vamos em 1 de Crônicas, capítulo 25. 1 de Crônicas, um pouquinho mais para frente, capítulo 25, versículo 8. 1 de Crônicas, capítulo 25, versículo 8. Então deitaram sortes para designar as responsabilidades, tanto dos mais velhos como dos jovens, tanto dos mestres como discípulos. Vejam, aqui está semelhante a Atos dos Apóstolos. O evangelho começa a crescer no primeiro século, na expansão da igreja, a palavra começa a ser propagada. Então os discípulos, que agora são apóstolos, eles vão se reunir e vão começar a separar os primeiros presbíteros, os primeiros obreiros ali, para que eles possam também cuidar do povo. Da mesma forma aconteceu aqui no Antigo Testamento. Mateus capítulo 9, vamos lá para o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 9. Capítulo 9,
do versículo 1 até o versículo 4. Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmos, este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Todo o discípulo, ele deve imitar, promover, multiplicar a conduta de Cristo. Todos nós que escolhemos seguir a Cristo, nós devemos fazer o que Cristo fez. Cristo perdoou, Cristo curou, Cristo ensinou, Cristo amou, Cristo exerceu a justiça. Então, o que é ser um discípulo? É ser aquele que imita o seu mestre, segue o seu mestre. Isso é muito importante, amados. É muito importante nós entendermos que nós temos uma referência. A referência é Cristo Jesus. João Batista tinha os seus discípulos. Vamos para o versículo 14 agora de Mateus, do mesmo capítulo. Mateus, capítulo 9, versículo 14. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? João Batista também tinha os seus discípulos. Aquele no qual ele estava ensinando, pregando e anunciando o evangelho e o batismo para arrependimento, como nós estudamos no nosso curso Batismo nas Águas. Vamos para Lucas, mais para frente um pouquinho. Próximo livro. Lucas, 2 livros à frente. Capítulo 5, versículo 33. Em seguida, ele lhe observaram: os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Aqui estou questionando Jesus. Assim como João Batista tinha discípulos, os fariseus também tinham discípulos. Vamos voltar ali para o capítulo 5 de Mateus. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus e vamos para o capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subia um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, João Batista teve seus discípulos, os fariseus tinham discípulos e Jesus teve os seus discípulos. Paulo também teve seus discípulos. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 25. Atos 9, 25. Porém, os discípulos de Saulo conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto através de uma fissura que havia na muralha da cidade. E hoje nós também fazemos os nossos discípulos, mas não é porque são nossos, são de Cristo, mas nós estamos compartilhando o ensino.
Nós estamos preparando vocês para que vocês cresçam, amadureçam e continuem seguindo a Cristo Jesus como filhos amados e com excelência, conhecendo bem as Escrituras, manuseando bem a palavra da verdade. Então, dentro do plano estratégico de Cristo Jesus, de formar discípulos e ensinar que esses discípulos, ao amadurecer, ao compreender, formassem outros, vamos ver aí no Evangelho de Marcos, capítulo 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14, versículo 15. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Dentro do plano estratégico de Cristo, então ele preparou os seus discípulos, tornou-os apóstolos para que eles recebessem agora a autoridade para levar o evangelho, para anunciar a palavra, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para desempenhar a sua obra. Esta é a nossa função: conhecer, aprender e desempenhar a obra de Deus. Então ele vai designar esses 12 para ensinar, enviar-os a pregar e a exercer esta autoridade. E isto é maravilhoso, porque é um chamado de Deus para a sua vida. Quando Cristo se apresentou a você e você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você dá o passo de fé, você desce as águas do batismo, existe agora uma jornada para você seguir. E nessa jornada existe um chamado para você desempenhar uma função que é levar o amor, a graça, a bondade de Deus, a justiça de Deus para todos aqueles que precisam e querem esta verdade, assim como um dia você precisou. Então você está sendo preparado, capacitado, fortalecido, forjado pela verdade, pelo conhecimento, para que você, estando firme, enraizado nesta verdade, você possa agora condividir, compartilhar esta verdade. Então, Cristo chamou você para se tornar filho, herdeiro e co-herdeiro, e para que você siga uma vida triunfante nesta terra, mais que vencedor, para que você avance em todos os estágios da sua vida com fé, com convicção, com relacionamento com Deus, com entendimento, tendo uma vida plena, tendo uma vida saudável, tendo uma vida madura, firme, forte, convicta, em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós fizemos uma breve introdução nesta primeira aula e vamos estudar todas as características, todas as temáticas da compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, o que é o reino de Deus, qual o seu propósito, o que é a igreja, qual é a função. Nós vamos estudar todas as temáticas que envolvem aí a vida na fé cristã. Esteja conosco, venha conosco, convide mais alguém para estar na nossa aula, compartilhe esta aula com mais alguém e seja grandemente abençoado. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.